Hello guys, so let's go to week 1. Vamos para a semana 1 do módulo 2 dos PETs. Pessoal, a semana 1 começa com essa atividade que traz esse texto. Lembrando que é sempre importante vocês observarem todas as informações que o texto traz. Os títulos, as imagens, aqui no caso nós temos uma tirinha, né? Tudo que o texto pode nos trazer aí de informação para a gente compreender melhor esse texto. American dialects, por exemplo, são duas palavras que parecem com o português, dialetos americanos. Então, nós estamos falando sobre dialetos. Diferentes formas de se falar, vamos colocar assim, uma língua dependendo da região onde você mora. Aqui, por exemplo, na tirinha, nós temos uma discussão, né? Se a gente observar as imagens, nós podemos ver que tem dois grupos que estão discutindo, defendendo duas ideias. Aqui, olha, nós temos um debate. Nessa tirinha, nós temos um debate sobre como se fala refrigerante em inglês. Algumas pessoas falam refrigerante como soda e outras pessoas chamam refrigerante de pop. E, pessoal, as duas pessoas ou os dois grupos estão corretos. É uma diferença regional, igual algumas palavras no português. Algumas pessoas chamam, por exemplo, aqui nós consideramos biscoito uma coisa, e em São Paulo as pessoas consideram o que nós achamos que é biscoito, eles chamam de bolacha, né? Existem vários nomes também para mandioca, né? Alguns lugares chamam de macaxeira, por exemplo, e todas essas pessoas estão corretas. É uma diferença de região. Então, todas as pessoas que falam inglês americano falam um dialeto do inglês americano, né? Então, algumas pessoas alguns dialetos são mais próximos do que é chamado de inglês americano padrão, mas ainda assim, né, tem algumas características específicas que interferem. Por exemplo, a escolaridade, o trabalho, quando a pessoa muda para outras regiões, né? Então, isso tudo interfere na forma que você fala, no dialeto que você fala. Então, o inglês americano, ele inclui tanto dialetos regionais como dialetos sociais, né? Aqui eles falam de um map, que é um mapa, né? Só que esse mapa não aparece para a gente. Então, aqui é só um exemplo, que esse mapa ele traz algumas das regiões e alguns dos dialetos das regiões. Enfim, então esse texto está falando sobre essas diferenças que tem, dependendo, né, da região que a pessoa tem, ou que a pessoa mora, enfim. Então, eu estou falando essas informações para ajudar vocês a entenderem, né, o contexto geral desse texto. Vocês podem também pesquisar um pouco mais, se vocês tiverem mais dúvidas ou mais curiosidades, ou me perguntar. Mas é o suficiente para a gente responder o exercício. O número 2, por exemplo, pede para vocês marcarem a opção que tem as palavras que são importantes para o tema do texto. Observem o que eu falei sobre o texto. Eu falei que o texto traz informações sobre dialetos diferentes, né, que isso interfere na forma que a pessoa fala e tem a ver com a região onde a pessoa mora ou de onde a pessoa vem, né? Eu circulei algumas palavras aqui. Então, observem essas informações para ver o que você acha que é relevante nesse texto, né? Eu acredito que não é tão difícil, porque nós podemos pensar que o título do texto, por exemplo, traz um pouco, né? Ou aqui nesse texto, por exemplo, ele traz bastante do que o texto vai falar e o que é importante nesse texto. Então, não fica tão difícil marcar quais palavras são importantes nesse texto. E aqui nós podemos pensar sobre uma conclusão. Grande parte das pessoas nos Estados Unidos falam inglês padrão ou o inglês americano inclui dialetos regionais e sociais? Eu, inclusive, comentei sobre isso. Vejam aí o que vocês lembram do que eu falei, eu volto o vídeo um pouquinho para poder lembrar. No questão 3, eles chamam a atenção para essa expressão, in addition.
né? Addition é uma palavra cognata, parece com o português. E o que vocês acham que ela expressa? Né? Continuidade, adição ou consequência? Como ela é cognata, pensem um pouquinho. Além disso, eles pedem para analisar essa frase: American English includes both regional and social dialects. Both significa ambos, né? Então, aqui está dizendo que ela inclui tanto dialetos sociais quanto dialetos regionais. Então, qual dessas frases, né, não muda o sentido dessa frase primeira aqui? Olha a diferença dessas duas frases. Nessas duas frases, a diferença está que na primeira eles usam and e na segunda usam either or. And, vocês eu acho que conhecem, né? É aquela ideia de adição, dialetos regionais e sociais. Either or é uma ideia de um ou outro. Então, qual você acha que tem a ver com o texto que eu acabei de falar? Que o inglês americano inclui dialetos regionais e sociais, ou somente um dos dois? Dialetos regionais ou sociais? Pensem um pouquinho aí no que eu acabei de falar agora e também quando eu estava falando do texto. No número 5, pessoal, o que vocês têm que fazer, a primeira coisa é lembrar o significado dessas palavras no quadro. Então, vou ajudar vocês. He, para quem não lembra, significa ele. She, ela. It, ele ou ela para um objeto ou animal. E they, eles ou elas. Pode ser usado para animais, objetos, pessoas, significa eles ou elas. E aí a ideia é que a gente utilize uma dessas palavras no parênteses, porque uma dessas palavras pode ser usada para substituir algumas das palavras que eu vou circular aqui, eu vou marcar para vocês, na verdade. Como assim? Por exemplo, se eu estou falando sobre a Maria. Maria gosta de inglês. Eu posso substituir Maria por she e falar ela gosta de inglês. Se eu substituir por he, não vai ter o mesmo sentido. Por it, eu não posso, porque a Maria não é um objeto e nem um animal. E they, também não posso, porque é uma pessoa só, né? Então, eu não posso substituir Maria por elas. Teria que ser ela. Então, nesse caso, a primeira, por exemplo, fala all speakers of American English. Todos os falantes de inglês americano. Então, eu posso substituir todos os falantes de inglês americano por they. Acabei aqui, olha, dando a resposta. Por quê? Porque é plural, são todos os falantes, eles ou elas. No caso da segunda frase, a gente vai substituir few people, poucas pessoas. Poucas pessoas falam o inglês americano padrão, puro. Poucas pessoas eu posso substituir por qual palavra? The map at the top of the page. O mapa no topo da página. O mapa é um objeto, então eu posso substituir por qual palavra? E é um mapa só. These large regional dialects, também plural. Então eu posso substituir por qual palavra? Então tentem fazer e qualquer dúvida vocês me mandem lá, ok? A number 6 está falando dessa palavra highlights, né? Qual é o significado de highlight? Eu sugiro que vocês pesquisem no dicionário ou na internet o que significa highlight, e aí vocês vão conseguir fazer. E a número 7 pede a opção que corresponde a few of. Essa eu vou ajudar vocês. A few of expressa quantidade, né? E vocês têm que lembrar qual palavra que expressa uma quantidade parecida que a few of. Para isso, observem essa imagem aqui que vai ficar bem nítido para vocês. Olha só, eu como poucas maçãs. I eat few apples. Eu como poucas maçãs. I eat some ou a few apples. Algumas maçãs. Então, quando eu falo few sozinho, são poucas.
Quando eu falo a few, é a mesma coisa que some, então são algumas. A lot of or plenty of significa muitas. E many, né, também significa muitas, mas dá para observar que ainda há uma quantidade maior por essa imagem. Eu gostaria só de chamar a atenção, como a gente está focando em a few of, observem aqui onde está a few of e qual que eu posso usar com o mesmo sentido. Qualquer outra dúvida, please use the WhatsApp or the email. Thank you, bye.